Você está preso aos sentidos e nem percebe. Você pode achar que está vivendo de forma consciente, mas deixa eu te contar algo fundamental. Se toda a sua atenção está presa nos seus sentidos, então você está prisioneiro da realidade tridimensional. O que você vê, o que você ouve, o que você toca, o que você saboreia, o que você cheira, tudo isso está constantemente ancorando sua mente no mundo material. E se a sua mente está fixada no mundo material, adivinha? A sua energia também está. A maioria das pessoas vive assim, sem nem perceber. Elas acordam, olham em volta, veem a mesma casa, o mesmo quarto, o mesmo cônjuge, os mesmos objetos, os mesmos compromissos, e isso tudo dispara os mesmos pensamentos. Esses pensamentos geram as mesmas emoções, e as emoções reforçam os mesmos pensamentos. Esse é o ciclo, um loop. E como essas emoções são familiares, o corpo entende que é assim que você deve se sentir. Ele se torna condicionado. O corpo se torna a mente. E aí, por mais que você pense em mudar, não consegue. Porque você está tentando mudar algo no mundo material, sendo guiado por um corpo que está preso a um padrão químico-emocional do passado. E isso é viver como matéria, tentando mudar matéria. Isso exige tempo, energia, desgaste. E na maioria das vezes não funciona. Agora me escuta com atenção. Existe uma outra realidade. Uma realidade que está além do que você pode ver, tocar ou medir. Uma realidade invisível, mas não menos real. Na verdade, ela é mais real que o mundo material. Ela é o que sustenta o mundo material. Eu estou falando do campo quântico. O campo quântico é um campo de energia e informação que conecta tudo o que é físico, mas se você está 100% focado nos seus sentidos, você não tem acesso a ele, porque os sentidos te ancoram no espaço-tempo, te prendem na tridimensionalidade. Se você quer acessar o campo quântico, precisa sair desse modo de consciência baseado em sobrevivência, onde você está o tempo todo tentando prever, controlar, reagir. Se eu tirasse agora sua visão, sua audição, seu olfato, seu paladar, seu tato, você ainda existiria. Mas o que restaria? Consciência pura. E o que você estaria percebendo? Nada material, apenas você mesmo. Entende o que isso significa? Que além dos sentidos existe você, a consciência, a testemunha. E essa consciência pode se conectar com um campo onde todas as possibilidades existem. Mas aí vem a pergunta essencial. Onde você está colocando sua atenção? Porque onde você coloca sua atenção, você coloca sua energia. Se toda a sua atenção está no seu corpo, nos objetos, nas pessoas, nos lugares, no passado, no futuro, então você está distribuindo sua energia para o mundo externo. Está vivendo uma realidade local, limitada, previsível. O desafio aqui é começar a treinar sua mente para sair do conhecido, porque o conhecido é o passado, o conhecido é o que já está memorizado. O campo quântico não está no passado, ele está no presente eterno, e você só pode acessá-lo quando sua consciência também está presente, quando você está no agora, e é aqui que entra o processo de mudança verdadeira. Aprender novas informações, interagir com elas, repetir, memorizar, instalar novos circuitos no cérebro. Porque quando você faz isso, você começa a criar uma nova mente. E uma nova mente é capaz de criar uma nova realidade. Mas cuidado! Se você apenas aprende, mas não pratica, os circuitos se desfazem em poucas horas ou dias. Por isso, é essencial refletir, revisar, repetir. E com o tempo, você está literalmente reprogramando seu cérebro. Seu corpo começa a seguir, suas emoções mudam, sua energia muda, e então você entra em coerência com o campo quântico. Só que isso começa com uma decisão, a de parar de se identificar com os sentidos, a de reconhecer que o que você vê, ouve, toca, sente, não é a totalidade da realidade, é apenas uma pequena parte dela. E quando você se liberta dessa prisão sensorial, você começa a perceber que existe algo muito maior esperando por você. Algo que sempre esteve ali, mas que exige a sua presença para se revelar. Então eu te convido a refletir o quanto da sua vida você está criando conscientemente e o quanto você está apenas repetindo por inércia. Porque no final das contas, a verdadeira liberdade é estar consciente o suficiente para escolher onde colocar sua atenção e, a partir disso, direcionar sua energia para criar um novo destino. O corpo se tornou sua mente, e por isso nada muda. Se você acorda todos os dias e sente as mesmas emoções, pensa os mesmos pensamentos e realiza os mesmos comportamentos, então você está sendo governado por um programa. E esse programa tem um nome: passado. Sim, você pode achar que está tomando decisões conscientes, mas se o corpo está condicionado a se sentir de determinada forma,
Ele vai antecipar as emoções do dia antes mesmo que o dia comece. Deixa eu explicar isso de forma clara. Cada pensamento gera uma resposta química no cérebro. Esse produto químico são as emoções. Essas emoções sinalizam ao corpo como você deve se sentir. Com o tempo, se você pensa os mesmos pensamentos e sente as mesmas emoções por dias, semanas, meses, anos, o corpo se habitua a esse estado e chega um ponto em que ele assume o controle. O corpo se torna a mente. Agora pense nisso. Se o corpo está no comando, você não está mais no modo criador. Você está em modo reativo. E mais, você está operando por memória, não por possibilidade. O corpo lembra como você costuma se sentir diante de certas pessoas, ambientes, situações, e automaticamente te joga naquela química emocional condicionada. Isso se torna um ciclo vicioso. Você acorda, olha o ambiente familiar, acessa pensamentos familiares, ativa sentimentos familiares, se comporta como sempre se comportou. E tudo isso reforça quem você acredita que é, mas não é quem você realmente é. É apenas um eu memorizado, um eu passado. E enquanto esse eu passado estiver comandando o seu presente, ele vai impedir o surgimento de um novo futuro. O problema é que o corpo, por estar viciado em emoções como culpa, raiva, medo, tristeza, começa a exigir essas químicas, assim como um dependente químico. Então, mesmo que você diga com a mente consciente que quer mudar, seu corpo vai gritar para manter tudo como está. Ele vai criar pensamentos para justificar essas emoções, vai sabotar suas escolhas, vai sabotar seus relacionamentos, tudo para manter o ciclo do conhecido. E você chama isso de personalidade. Mas a verdade é que é apenas um padrão aprendido, condicionado, memorizado. E tudo que é aprendido pode ser desaprendido. Tudo que foi memorizado pode ser reprogramado. O primeiro passo é perceber o quanto você está repetindo, o quanto está vivendo mais por memória do que por intenção. Quando você se torna consciente dos seus pensamentos automáticos, dos seus comportamentos previsíveis e das emoções conhecidas, você começa a se desprogramar, começa a enfraquecer o velho eu. E é nesse espaço, entre o velho eu e o novo eu, que a magia acontece. Quando você não reage mais da mesma forma, quando você sente, mas escolhe não alimentar a emoção, quando você percebe o pensamento e o deixa passar, você está se libertando, você está reassumindo o controle, você está voltando a ser a mente criadora. E quando você assume essa posição, o corpo passa a seguir, mas é preciso consistência, porque o corpo vai resistir, ele vai tentar te puxar de volta para o conhecido. Mas se você persiste, se você permanece consciente, se você continua reprogramando através da meditação, da atenção plena, da emoção elevada, chega um momento em que o corpo começa a confiar. E então, ele se alinha. E nesse ponto, o que antes era automático em direção ao velho, se torna automático em direção ao novo. A mudança se estabiliza, a nova personalidade se instala, e com ela, uma nova realidade. Porque lembre-se, a sua personalidade cria sua realidade. E se você mudar sua personalidade, você muda a realidade ao seu redor. Mas tudo começa com a consciência de que, por muito tempo, o corpo foi a mente. Agora, é hora de inverter esse jogo. Você está vivendo em um passado que finge ser o presente? Você já teve aquela sensação de que está preso em um ciclo? Como se sua vida fosse um filme que se repete, com cenários diferentes, mas com a mesma história emocional? Isso acontece porque, na maior parte do tempo, você está vivendo uma realidade criada pelo passado. Seu cérebro, condicionado por experiências anteriores, está constantemente antecipando o que vai acontecer com base na memória. E essa antecipação não é neutra, ela vem carregada de emoções, crenças, expectativas e limitações. O problema é que, se o passado está ditando o seu presente, o seu futuro não passa de uma projeção do que já foi. Nosso sistema nervoso é como uma máquina de previsão. Ele coleta dados do ambiente, compara com memórias armazenadas e então responde: isso é ótimo para a sobrevivência, mas é um desastre para a criação. Porque o novo nunca vai ser encontrado nas mesmas respostas automáticas que você já tem. Pense comigo, se você acorda e imediatamente pensa nas contas a pagar, no que o chefe vai dizer, no problema que teve com seu parceiro, e essas memórias disparam emoções como medo, raiva, culpa, então você já entrou no seu velho eu, e o velho eu só consegue criar a partir do que já conhece. É como tentar escrever um novo livro usando apenas páginas velhas. O corpo, condicionado por anos de emoções recorrentes, começa a operar no piloto automático. Ele não espera você pensar conscientemente, ele responde por reflexo, e é aí que você perde o poder de criar algo diferente. Você acorda como o mesmo eu,
no mesmo corpo, com os mesmos sentimentos, esperando que algo externo mude. Mas deixa eu te perguntar. Como você espera mudar a sua vida se está sentindo as mesmas emoções todos os dias? Emoções são química, e a química do seu corpo é o reflexo da sua identidade. Se você quer um novo futuro, precisa mudar essa química agora. A chave é simples, mas profunda. Você precisa sair do passado emocional. E isso começa com consciência. Quando você se pega reagindo da mesma forma, tendo os mesmos pensamentos, acessando os mesmos sentimentos, você tem a oportunidade de parar, respirar, observar, escolher diferente. Essa é a ruptura que abre caminho para uma nova possibilidade. Quando você não é mais um reflexo do passado, mas sim uma intenção viva no presente. Quando você se desconecta do que conhece e entra no desconhecido. E é nesse espaço que o campo quântico pode operar, porque ele não responde ao que você quer. Ele responde a quem você é. E se você ainda é o mesmo de ontem, então está enviando ao campo as mesmas informações. Não há colapso de nova realidade. Há apenas repetição. Mas se você muda seu estado de ser, se alinha pensamento e emoção, cria coerência entre coração e cérebro, você emite uma nova assinatura eletromagnética. E então, a realidade começa a responder. Seu passado não define seu futuro, sua consciência define. E quando você se torna maior do que suas memórias, maior do que suas emoções condicionadas, você libera energia, você se liberta da história e finalmente está livre para criar algo novo. Existe um campo invisível mais real que tudo que você toca. O que você pode ver, tocar, ouvir, cheirar, saborear, parece real, não é? Mas e se eu te dissesse que existe algo ainda mais real do que tudo isso? Algo que não é perceptível pelos sentidos, mas que sustenta toda a realidade física. Algo invisível, mas infinitamente poderoso. Eu estou falando do campo quântico. O campo quântico é um campo unificado de energia e informação. Ele não está em um lugar específico, ele está em todo lugar, ele permeia tudo, ele conecta tudo. É nesse campo que existem todas as possibilidades. Ele é o espaço onde as ideias se formam antes de se tornarem coisas, onde a intenção se manifesta em realidade, onde a consciência cria a matéria. Mas aqui está o ponto, se você está focado apenas nos seus sentidos, você não consegue percebê-lo, porque os sentidos foram projetados para te conectar ao mundo tridimensional, ao mundo material. Eles são ferramentas maravilhosas, mas limitadas. Eles não acessam o invisível, não acessam o campo. E então você vive uma vida onde acredita apenas naquilo que pode ver, tocar, medir. Uma vida controlada por previsões baseadas no que já aconteceu. Mas a verdadeira criação não acontece no conhecido, ela acontece no desconhecido. E o campo quântico é esse espaço de pura possibilidade, de pura potencialidade. Agora imagine o seguinte. Você decide mudar, decide criar uma nova vida, mas continua colocando sua atenção no corpo, no ambiente, no tempo. Continua operando com as mesmas emoções, os mesmos pensamentos, as mesmas crenças. Então, mesmo com o desejo consciente de mudar, você está emitindo ao campo a mesma frequência de sempre. O campo está te ouvindo, mas está ouvindo quem você é, não o que você deseja. O campo não responde ao que você quer, ele responde ao que você é. E quem você é definido pelo estado de ser, pela coerência entre o que você pensa e o que você sente, pela energia que você emite. Por isso, acessar o campo exige um estado de consciência elevado. Exige que você silencie os sentidos, libere o corpo, dissolva o tempo. Quando você entra nesse espaço de presença absoluta, quando você se torna ninguém, nenhum lugar, nenhum tempo, nada, você está pronto. Pronto para se conectar com o tudo. E nesse estado, você começa a interagir com o campo de forma criadora, começa a gerar pensamentos claros, acompanhados de emoções elevadas, começa a transmitir uma nova assinatura eletromagnética, e o campo responde. Ele sempre responde, não com magia, mas com ordem, com inteligência, com sincronias. A vida que você deseja já existe como uma possibilidade no campo, mas você precisa ser compatível com ela. Precisa se tornar essa vida antes de vivê-la. Precisa sentir como é estar nela, mesmo sem nenhuma evidência externa. Isso é crer antes de ver. Isso é criação quântica. A ciência agora confirma o que os místicos sempre disseram. Tudo é energia, tudo é frequência, tudo é informação. E você é parte disso, você é feito disso. E se você mudar a informação que você está emitindo, muda também a informação que você atrai. Portanto, não se deixe limitar apenas pelo que os seus olhos conseguem ver. Eles só mostram o que já foi criado.
Se você quer criar algo novo, precisa fechar os olhos, entrar em si, se alinhar com o invisível. E então, o invisível se torna visível. A potencialidade se torna realidade. E você se lembra de quem você realmente é. Um criador consciente, em comunicação constante com o campo que sustenta o universo. O campo quântico não responde a pedidos, responde à sua energia. Quantas vezes você já pediu algo ao universo? Já mentalizou, já orou, já escreveu, já declarou o que queria, mas nada mudou. E você pensou, por que não funciona comigo? A resposta é simples, mas profunda. O campo quântico não responde ao que você quer. Ele responde à sua energia. Energia é o resultado da coerência entre o que você pensa e o que você sente. Se você pensa em abundância, mas sente medo de faltar, a frequência dominante é o medo. Se você pensa em cura, mas sente dúvida, a mensagem que você envia ao campo é a dúvida. E o campo é responsivo. Ele espelha quem você é, não o que você diz. Veja, você pode repetir afirmações 1000 vezes por dia. Pode colar post-its pela casa inteira. Pode fazer visualizações diárias. Mas, se a sua energia está desalinhada, nada disso vai gerar resultado real. Porque o campo não é enganado por palavras, ele responde à vibração. E a sua vibração é um reflexo direto do seu estado de ser. Isso significa que não adianta pedir algo enquanto você ainda está emocionalmente preso ao antigo eu. Se você quer mudar sua vida, precisa mudar sua energia, precisa elevar sua frequência, precisa sentir agora aquilo que deseja viver. É por isso que falamos em pensamento elevado e emoção elevada. Pensar grande não basta. Você precisa sentir grande, precisa acessar emoções como gratidão, amor, alegria, compaixão. Essas emoções são a linguagem do campo. Quando você entra nesse estado, você sai da mente analítica e entra na mente criadora. Você se alinha com uma realidade que já existe em potencial. O campo está sempre te ouvindo, sempre respondendo. Mas ele não ouve seus pedidos, ele ouve sua energia. Se você diz, eu quero prosperidade, mas sente carência, você está emitindo carência. E é isso que retorna. Se você quer amor, mas se sente indigno, você está emitindo rejeição. E o campo responde com mais do mesmo. Agora, se você se sente como se já fosse próspero, mesmo sem evidências externas, se você sente amor e valor mesmo sozinho, se você entra em um estado de gratidão antes da manifestação, então você está colapsando uma nova realidade. Esse é o segredo, ser antes de ter, sentir antes de ver, criar a partir do invisível. Quando você muda por dentro, o mundo lá fora não tem outra opção a não ser responder, porque o campo está em você, e você está nele. Portanto, pare de tentar convencer o universo com palavras, comece a comunicar com sua energia, e a melhor forma de fazer isso é através da prática, a meditação, do treino diário de entrar em coerência entre o que pensa e o que sente, da disciplina emocional de não mais reagir como o velho eu. Quando você dominar sua energia, você domina sua realidade. Porque o campo quântico é impessoal, mas é preciso. Ele está apenas refletindo você. E quando você muda, tudo muda. Se você é só um corpo, você está preso na Matrix. Vamos ser honestos, a maioria das pessoas acredita que é apenas um corpo. Elas se identificam com a matéria, com a forma, com o papel social, com a história que carregam. Mas deixa eu te dizer algo. Enquanto você se perceber apenas como um corpo, você está vivendo uma realidade limitada. Você está preso na Matrix. E o pior, nem sabe disso. A Matrix é esse modelo de realidade onde tudo é percebido através dos sentidos, onde você acredita que o que existe é apenas o que pode ver, tocar, medir, controlar. Nesse estado, você se move como matéria tentando mudar matéria. E mudar matéria com matéria exige tempo, exige esforço, exige sacrifício, porque você está jogando sob as regras da física newtoniana, uma realidade baseada em causa e efeito. Agora, escute. Você não é apenas um corpo, você é uma consciência que tem um corpo. E quando você se lembra disso, você começa a operar em outro sistema. Um sistema onde você é causa e efeito ao mesmo tempo. Onde você cria em vez de apenas reagir. Onde você colapsa possibilidades em vez de esperar por resultados. O corpo é incrível. Ele é a expressão da sua mente. Mas ele não é você. Ele é uma extensão do seu estado de consciência. E se a sua consciência está presa ao corpo, então você vive em função da sobrevivência, do instinto, da previsibilidade. Você vive com medo, vive com ansiedade, vive tentando controlar, proteger, defender. Mas quando você transcende o corpo, você acessa o campo quântico.
E no campo, você não está mais limitado ao tempo e ao espaço. Você não precisa mais esperar. Você se torna o canal pelo qual o novo entra na realidade. Porque você sai da Matrix e entra na consciência criadora. Veja, quando você fecha os olhos e medita, você está dando um comando para o corpo. Agora não é você quem manda. Você está desidentificando-se dos 5 sentidos, das memórias, da história. Está liberando sua energia do passado. E é nesse espaço de presença absoluta que você se conecta ao todo. Na Matrix, você é o efeito do ambiente. No campo, você é a causa que altera o ambiente. Na Matrix, você vive por referências externas. No campo, você vive por intenção interna. Na Matrix, você repete padrões antigos. No campo, você acessa o novo. Mas para sair da Matrix, você precisa abrir mão do controle. Precisa abrir mão da segurança aparente que o conhecido te dá. Precisa confiar no invisível. E isso assusta, porque o ego quer evidências, o corpo quer rotina, o velho eu quer sobrevivência, mas o novo eu quer expansão. Expansão exige entrega. Entrega exige presença, e presença é o oposto do piloto automático. É quando você está consciente de cada pensamento, de cada emoção, de cada escolha. É quando você escolhe não repetir o passado, mesmo que tudo ao redor te empurre para isso. É quando você diz, eu não sou mais esse corpo programado, eu sou consciência em evolução. E é nesse momento que a transformação começa. Quando você para de ser um corpo reagindo a um mundo e passa a ser um ser consciente influenciando um campo. Quando você para de olhar para fora esperando respostas e começa a olhar para dentro para emitir uma nova frequência. Sim, é possível viver fora da Matrix. É possível criar uma realidade que não é reflexo do passado, mas projeção do futuro. Mas isso exige uma escolha diária. Lembrar-se de quem você é. Reprogramar o corpo, expandir a mente, abrir o coração e se alinhar com a energia daquilo que você deseja ser. A Matrix está em todo lugar, mas ela não é tudo o que há. Existe uma realidade muito maior esperando por você, e ela começa quando você decide ser mais do que um corpo, ser consciência pura, criadora, conectada, livre. Conexão com o campo. Como sintonizar com o invisível? Se você chegou até aqui, provavelmente já está sentindo algo diferente. Uma percepção de que existe algo maior, invisível, mais real. A boa notícia é, isso não é apenas uma ideia bonita, isso é ciência. E você pode sim aprender a se conectar com o campo quântico. Mas isso exige uma reorientação profunda da sua consciência. A primeira coisa que você precisa entender é que o campo não está lá fora. Ele não está em um lugar específico, ele está em você, ao seu redor, em tudo. Ele é a malha invisível que conecta toda a matéria. Um mar de frequências, informação pura, onde todas as possibilidades existem simultaneamente. Mas para acessá-lo, você precisa mudar seu estado de ser. Enquanto você estiver focado nos problemas do dia a dia, no corpo, no tempo, na matéria, você está em baixa frequência. Está sintonizado com o que já existe. Está repetindo padrões. Mas quando você se eleva emocionalmente, com gratidão, amor, alegria, compaixão, você começa a se alinhar com o campo. Essa sintonia não acontece com esforço, mas com presença. Não é sobre querer controlar, é sobre permitir. É sobre entrar em um estado de consciência expandida, onde você não é mais uma identidade fixa, mas uma consciência aberta. É sobre sentir com profundidade a conexão com algo maior, sem exigir nada em troca. Apenas estar. Apenas ser. Meditar é um dos caminhos mais eficazes para isso, mas não estou falando de qualquer meditação. Estou falando de um mergulho profundo, onde você aprende a silenciar os sentidos, relaxar o corpo e deslocar sua atenção do mundo externo para o mundo interno. Quando você faz isso de forma consistente, você treina o cérebro para funcionar em outro padrão, em ondas mais lentas, mais profundas, mais criativas. O que você está fazendo neurologicamente é desprogramando a mente condicionada e criando espaço para o novo. Você está dizendo ao corpo, agora quem lidera é a consciência, não o hábito. E o campo responde a isso, porque você está se alinhando com ele. Você está emitindo uma frequência que diz, estou pronto para o desconhecido. Mas lembre-se, o campo é inteligente. Ele é responsivo. Ele responde à intenção clara somada a uma emoção elevada. Então, ao se conectar com ele, você precisa ter clareza sobre o que deseja experimentar. Não como expectativa, mas como visão. Você visualiza, sente, se entrega e depois solta.
Porque apego bloqueia, controle fecha, medo contrai, confiança é a ponte, confiança é a chave. Quando você confia, você emite uma mensagem de coerência. Você diz ao campo: eu já sou isso, eu já vivo isso, eu já agradeço por isso. E é nesse estado que os milagres acontecem, porque você sai do modo de sobrevivência e entra no modo de criação. Você deixa de ser um ser que reage ao mundo e passa a ser um ser que influencia o campo. Você para de olhar para o que é e começa a sintonizar com o que pode ser. Lembre-se, o campo quântico não responde ao seu querer, ele responde ao seu ser. E quando você muda seu ser, muda tudo. Você muda o futuro antes que ele aconteça. Você envia uma nova informação para o universo. E o universo, por lei, responde. Sintonizar com o invisível é um ato de amor, um ato de coragem, um ato de entrega. E é também um caminho, um processo, um treinamento da mente, do corpo e da alma. Mas cada vez que você se conecta com o campo, mesmo por instantes, você está mudando. Você está ativando novos circuitos. Você está recriando a si mesmo. E se você mantiver esse estado, se você fizer disso um hábito, se tornar essa nova frequência, o mundo não tem escolha a não ser acompanhar. Porque a realidade externa é um espelho da sua realidade interna. E o campo está apenas esperando você se lembrar de quem você realmente é. A realidade que você quer já existe. Só falta você se alinhar com ela. Isso pode parecer um conceito abstrato, mas é uma verdade sustentada pela ciência. Todas as realidades que você pode imaginar já existem no campo quântico. Elas não estão no futuro. Estão acontecendo agora em potencial em uma dimensão fora do espaço-tempo. E o seu trabalho, como co-criador consciente, é se alinhar com a frequência dessa realidade. Cada pensamento que você tem, cada emoção que você sente, cada intenção que você emite é uma mensagem enviada ao campo. O universo não está esperando você correr atrás de resultados. Ele está esperando você se tornar compatível com o que deseja. Porque o que você quer não é atraído pelo seu desejo, mas pela sua vibração. E isso muda tudo. Porque significa que você não precisa correr atrás da realidade que quer viver. Precisa apenas se tornar essa realidade por dentro. Precisa pensar como essa versão futura de você pensa. Sentir como ela sente. Agir como ela agiria. Não de forma mecânica, mas vibracional. Não é um teatro, é um alinhamento. Agora pense nisso. Se você quer abundância, mas todos os dias se sente em carência, então você está emitindo o sinal de escassez. Se você quer um relacionamento pleno, mas ainda está emocionalmente preso a feridas antigas, você está emitindo rejeição, e o campo está ouvindo. Ele responde com mais daquilo que você é, não do que você deseja. Por isso, a mudança verdadeira é interna. A chave é acessar o sentimento de já estar vivendo aquilo que deseja, mesmo que a matéria ainda não mostre sinais disso. Esse é o salto. Isso é viver como se já fosse real. Como se você já fosse essa pessoa. E quanto mais você sustenta esse estado, mais você colapsa essa possibilidade em realidade. Porque você está fazendo algo incrivelmente poderoso. Você está mudando a sua assinatura energética. E isso muda tudo. O universo começa a responder com sincronicidades, oportunidades, encontros inesperados. Mas não é magia, é fisicamente mensurável. Seu campo eletromagnético muda, seu DNA muda, seu cérebro muda, sua vida muda. E aqui está o ponto crucial. Isso não é um evento, é um processo, um compromisso diário com o novo eu. Uma escolha constante de não retornar aos velhos hábitos emocionais. Uma decisão consciente de permanecer alinhado, mesmo quando tudo ao redor ainda mostra o oposto. A mente antiga vai tentar puxar você de volta. Vai dizer, isso não está funcionando, nada mudou ainda. Mas a mente nova, treinada no campo, vai responder, eu já sou essa realidade. Eu não estou esperando, eu estou vivendo. E quanto mais você vive isso internamente, mais o externo se reorganiza. Porque a matéria segue a energia. A realidade é moldada pela consciência. E você, ao sustentar essa nova identidade, cria um novo futuro. Não como uma esperança, mas como uma certeza. A realidade que você quer já existe. Ela está esperando você se tornar o tipo de pessoa que a vive. E essa jornada é a mais poderosa de todas, a jornada de volta para quem você realmente é. Um ser ilimitado, um co-criador, uma consciência com poder de transformar o invisível em visível. Então hoje, escolha isso, escolha o novo, escolha se alinhar com o futuro que já está te esperando no campo. E lembre-se, você não precisa mais viver como o efeito do mundo, você pode ser a causa, a origem, a consciência que cria, sustenta e manifesta uma nova realidade. Agora você sabe que os seus sentidos são apenas uma interface com a realidade tridimensional. Você sabe que, se não mudar por dentro, nada muda lá fora.
Você sabe que o corpo virou sua mente, e que por isso, por mais que deseje, você continua criando a mesma realidade de sempre. Mas você também sabe que existe um campo invisível, que conecta tudo, um campo de pura informação e energia, e que ele responde a quem você é, não ao que você quer. A partir de agora, a escolha está nas suas mãos. Você pode continuar vivendo com base no que é familiar, previsível, confortável, preso à Matrix, limitado pela matéria. Ou pode dar um passo além dos sentidos, se alinhar com o invisível e acessar a realidade que já existe esperando por você no campo quântico. Esse vídeo não foi apenas sobre informação, foi um chamado, um convite para você sair da superfície da vida e mergulhar no desconhecido. Não o desconhecido que traz medo, mas o desconhecido que carrega todas as possibilidades. Porque no fim, você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para criar. Você está aqui para se lembrar de quem você é. Um ser ilimitado, vibrando em um campo inteligente, capaz de moldar o tempo, a matéria e a própria realidade com intenção e emoção. Então me responde, você vai continuar criando o futuro com a mesma mente que criou o passado? Ou vai se tornar agora mesmo a frequência da realidade que deseja viver? Porque ela já existe, só falta uma coisa: você se tornar compatível com ela.